A Bíblia é repleta de temas, cada um mais interessantes, e também a gente poderia dizer, do ponto de vista de cada um de nós, mais interessante que os outros. Vários são os temas que têm se desenvolvido e pregado nos púlpitos de nossa igreja. Hoje também não é diferente, há um outro tema a ser falado e estudado com os irmãos. É o tema da adoração. O ser humano, desde a sua criação, ele deveria dar glória e honra a Deus. O profeta Isaías menciona que o homem foi criado para a glória de Deus. E é importante isto. E a gente tem que pensar muito também nesse tema de adoração. O curioso é que a palavra adoração, ela não aparece muitas vezes na Bíblia não, viu? Aparece poucas vezes. No livro de Atos, no capítulo 8 e o versículo 27, é possível que alguém tenha uma tradução aí que fala sobre adoração. Mas geralmente todas elas terminam o texto dizendo para adorar. E todos encontraram? Vamos ler. Atos 8, verso 27. Na tradução que eu estarei lendo, ela está dizendo: e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Alguém tem uma tradução que termina com essa frase? Adoração? Tem aí, irmã? Alguém mais? Que bom, né? Temos aí várias traduções que terminam. Sabe que esse texto é o único que tem na Bíblia que fala essa palavra, adoração. É interessante isto. Mas o tema da adoração, ele é tão importante que o profeta Isaías, o livro de Isaías, capítulo 6, abram isso as Bíblias nesse capítulo também, para a gente poder entender aqui esse magnífico tema que é adoração. A gente encontra Isaías capítulo 6, o versículo 1 até o 5, uma leitura rápida e uma meditação sobre o assunto. O versículo 1 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Tem tradução que termina dizendo o seguinte: e as orlas do seu manto enchiam o templo. Nós encontramos aí um grupo, aqui diz, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Serafins, uma linhagem de seres especiais que Deus criou, e essa linhagem de seres tão especiais, da visão do profeta Isaías, eles estão na presença de Deus, e eles sobrevoam na frente de Deus, por cima de Deus, dentro do templo. Eles estão ali voando. E ele é um pouco diferente de todas as outras linhagens de seres que a gente encontra na Bíblia, porque esses têm 6 asas, bem diferente. E o fato deles cobrirem o rosto e ao mesmo tempo cobrirem os pés,
é sinal de inteira reverência diante da autoridade máxima do universo. É bom lembrar que o Senhor se encontrava no seu santo templo. E é naquele momento em que a mente de Isaías foi levada para a adoração celestial, ele pôde ver estes seres e como eles se portavam na presença de Deus. E aí eu disse para vocês, o fato de cobrirem o rosto, de cobrirem os pés, denotava inteira reverência à autoridade máxima do universo. E o cântico que eles cantavam, o versículo 3, nos diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E finaliza: a terra toda, ou toda a terra está cheia da sua glória. Glória de Deus. Irmãos, imagine aqui esses seres voltados um para o outro, conforme o texto fala. É o mesmo que você, que está do lado de lá, e essa daqui, e essas outras duas se voltassem uns para os outros e clamassem em uma autoaclamação as honrarias e as glórias oferecidas a Deus Todo-Poderoso. E eles clamavam o hino que nós cantamos, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que maravilha, irmãos, que cena impressionante. Olha, se tem alguma coisa que eu imagino um dia poder contemplar no céu, é a adoração desses seres, tanto dos querubins, como dos serafins, como dos anjos, como dos arcanjos, e também de vocês, tá? Ou não? De vocês também. Por que de vocês também? Todos estaremos lá com a graça de Deus. Iremos adorá-lo. Hoje nós falamos assim, a gente encontra dentro da Bíblia algumas fases, como por exemplo, na beleza da sua santidade, se referindo à santidade de Deus. Nós aqui na terra não temos a mínima noção sequer do que é uma verdadeira adoração. Sabia disso? Dependendo do dia que nós estamos na igreja, dependendo do pregador, dependendo do cantor, dependendo do que se fala, do que se da programação, às vezes a gente se sente assim, meio como se perdido dentro do templo, da casa de Deus. Ou ninguém nunca sentiu isto. Parece que aquele dia a gente está num lugar diferente. Não está acontecendo aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Está entendendo? Isso acontece muito com o ser humano. Por quê? Porque nós não sabemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Pode-se fazer algumas perguntas para nós, como por exemplo, qual o objetivo de eu e você ter vindo hoje na igreja? É uma pergunta. A resposta seria o seguinte: eu vim adorar. Eu vim adorar. E se você veio com esse propósito de adorar, não apenas para visualizar o ambiente, ou, quem sabe, ficar pensando, será que aquilo que está fazendo não poderia ser diferente, ou vice-versa, entendeu? O que poderia, sua mente está voltada para a adoração? Porque nós estamos diante da autoridade máxima do universo.
Então, esse deveria ser o propósito de cada um de nós ao nos dirigir para a casa de Deus. É claro que tem outros propósitos também, mas esse deveria estar em primeiro lugar. Dentro desse contexto aqui dos querubins, dos serafins, ou melhor, a gente encontra o verso 4, os umbrais das portas se moveram diante da presença de Deus. Os umbrais das portas, os portais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu, profeta Isaías, quando viu aquela cena gloriosa, majestosa, uma cena que ser humano algum nunca tinha visto, nem em visão, e foi dado esta cena para o profeta Isaías. E quando ele olhou tudo aquilo, ele diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor dos exércitos. Que coisa magnífica, irmão, contemplar a Deus. Nós não temos esta visão hoje, nem sonho. Eu mesmo nunca sonhei com uma visão desta, mas cada vez que eu leio, eu fico emocionado, entusiasmado, e fico querendo um dia poder contemplar. E eu tenho certeza que você também. Depois que você olhar por este ângulo, você vai querer estar lá. Agora, um detalhe interessante: os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. A verdadeira adoração, irmãos, ela começa com a visão de Jeová. Quem é Jeová? Ele é Criador. A primeira coisa que acontece, Ele é o Criador. Ele mantém não só o planeta Terra, mas mantém as galáxias e os mundos. Cada coisa que funciona dentro do universo está sob os cuidados e a manutenção de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que você veio adorar nesta manhã, que eu também vim adorar. É diante desta pessoa tão magnífica que nós estamos e nós nos comparecemos a cada sábado diante de sua casa, dentro de sua casa de oração. Um dos detalhes interessantes para a gente compreender como eram os serafins. Os serafins, ele é uma tradução literal do hebraico. E essa tradução significa queimar. São seres flamejantes. Se você olhar para ele, parece que está pegando fogo. Mas ele é assim mesmo. Seres flamejantes. Um outro detalhe é que ardem como fogo, iluminando todo o ambiente. Seres perfeitos e imaculados, grandes em força e poder. E uma outra coisa, guardiões do trono de Jeová. Veja só, que responsabilidade, que autoridade foi dado aos serafins. Magnífico, não é? Guardiões do trono de Jeová. Eles assistem ali na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, mas adoram também o Deus Todo-Poderoso. Não podem, contudo, olhar para a face do Senhor dos exércitos. Suas fortes asas cobrem seus rostos e pés, como gesto de profunda reverência. E olha, irmãos, nós também precisamos aprender a adentrar dentro dos portais da casa de Deus com profunda reverência. Profunda reverência. Nossos movimentos dentro da casa de Deus
aqueles que a gente pode evitar, deveria todos ser evitados. Por quê? Nós estamos na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Nós, como seres finitos, pecadores, precisamos perceber também a magnificência do nosso Deus através da visão desses seres resplandecentes. Imagine, enquanto os serafins são os guardiões do trono de Deus, nós temos, por outro lado, uma outra ordem, chamada querubins. Vocês conhecem esta outra ordem, seres criados por Deus. Os querubins são aqueles que Moisés, lá no deserto, Deus instruiu ele na construção do templo, para que fizesse 2 querubins. Eles são chamados de cobridor, porque um estava de um lado da arca e o outro do outro lado. Querubins de ouro, majestosos também em poder. E eles estavam virados um para o outro, e as suas asas chegavam a tocar até o limiar, ou a altura do teto do templo. Esses são chamados de cobridor, porque eles estavam cobrindo a arca da aliança. O que é a arca da aliança? Aquela arca que foi construída de ouro puro, claro, com madeira de acácia, e revestido por dentro e por fora de ouro. Aquela arca que tem 4 argolas nos seus cantos, uma nessa extremidade, outra nesta, uma daqui e outra aqui. Para carregá-la, precisava de sacerdotes, não era qualquer pessoa que podia carregar a arca da aliança. É claro que com o passar do tempo, a arca da aliança, construída por Moisés, aquela que tinha dentro, como recipiente dentro da arca, tinha as 2 tábuas da lei do Senhor, escrita pelo próprio dedo de Deus. Era santa ou não? E ali estava também um gomer do maná, que Deus sustentou seu povo durante 40 anos no deserto. E estava também a vara de Arão, que florescera. E os anjos estavam cobrindo ali esta arca. Com o passar do tempo, o respeito pela arca da aliança foi acabando. De repente, ela se tornou um amuleto de guerra para os exércitos de Israel. Imagine quanta santidade foi depositada ali, porque Deus mandou fazer ali 2 querubins, representando as ordens mais superiores do céu, para guardar a arca da aliança. E ela acabou se tornando um amuleto de guerra para Israel. Eles iam para a guerra, consultavam o Senhor, e Deus falava: não, não pode não, eu não vou guerrear com aquele povo contra vocês, a favor de vocês não. Vocês têm muito pecado aí para ser corrigido, e vocês não estão se convertendo. Se vocês for lá, vocês vão perder a guerra. E perder a guerra significava escravidão, significava perda de muita gente, famílias inteiras eram arrasadas e destruídas, cidades inteiras eram destruídas, e os que restavam se tornavam escravos. Mas mesmo assim eles iam. E numa dessas ocasiões, que estavam fazendo da arca da aliança um amuleto, o que aconteceu? Vocês se lembram? Os filisteus ganharam a guerra e levaram a arca da aliança para onde? Para o templo de Dagon. Que coisa terrível! Entendeu, irmãos? A arca da aliança, irmãos,
ela simbolizava para Israel a presença do Deus Todo-Poderoso. Presença de Deus. Tanto é que ela ficava em um lugar especial dentro do templo. Especialíssimo dentro do templo. Santíssimo, o santuário. Agora, uma das coisas que a gente aprende ao estudar isso daqui, é que ao levar aquela arca para o templo de Dagon, vocês se lembram o que aconteceu com Dagon? No outro dia, eles foram lá colocar a arca num lugarzinho lá, bem assim, como se estivesse reverenciando Dagon. E no outro dia, quando chegou lá, estava aquele monstro de pedra caído no chão. E uma de suas mãos havia o quê? Sido dissipada. Entendeu, irmãos? Olha, não se mexe com coisa santa, hein? Coisas santas são santas. Os filisteus pagaram muito caro, mas os judeus também pagaram muito caro por ter se tornado a Arca da Aliança em um amuleto. Era um objeto para ser reverenciado como a presença de Deus no meio do seu povo. Far-me-ão um santuário, para quê? Para que eu faça o quê? Para que eu habite no meio de vocês. O que Deus estava falando. Entendeu, irmãos? Agora, o tema da adoração, ele é um tema tão interessante, que, se você quiser pegar esse texto aí, Êxodo 37, versículo 7, até o versículo 9, tá? A questão do templo ali, da arca, dos querubins cobridor que foram mandados por ordem de Deus fazer para estar diante da arca da aliança. O tema da adoração é tão importante que pode ser visto como um cordão de ouro desde o Gênesis até o Apocalipse. É muito importante o tema da adoração. Ele é tão importante quanto o tema da redenção, que o pastor, em memória, o pastor Fairabe, ele dizia que era um cordão vermelho, né? Do Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia. E aqui está esse cordão de ouro, né? Do Gênesis ao Apocalipse, a adoração. Esse tema é tão interessante, tão importante, irmãos, que Jesus tratou desse tema com a mulher samaritana. Poxa, mas com a mulher samaritana, sim. Vocês se lembram da história da mulher samaritana, está aí no livro de João, capítulo 4. E eu fiz questão de colocar aqui o versículo 3, 4, 5 e alguns outros. Aqui diz: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Tinha outros caminhos que Jesus podia ter usado para não passar por Samaria, mas desta vez ele fez questão de passar por Samaria. Ele tinha uma obra a realizar lá em Samaria. Ele tinha uma missão a cumprir em Samaria. E aí diz o versículo 5 o seguinte: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, o famoso poço de Jacó, né? Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Olha, mais ou menos isso agora, 11h20 e pouco, quase 11h30, quase meio-dia. E Jesus estava ali. Mas nós vamos vamos pular aqui alguma coisa, para não ficar lendo o capítulo todo. O versículo 12, naquele diálogo que Jesus teve com a mulher, ele pediu água, ela falou: olha,
como sendo você judeu, me pede a mim, que sou samaritana, dá-me de beber? Os judeus não combinam com os samaritanos. E chegaram finalmente numa conclusão aqui, que Jesus, no versículo 6, aliás, no versículo 12, diz, ela perguntou para Jesus, né? És tu maior do que Jacó? És tu maior do que Jacó? Sim, Jesus era maior do que Jacó. Não era? Jesus é aquele que disse, olha, antes que Abraão, e ele se referia a Abraão, a Isaac e a Jacó existisse, eu sou. A santidade do Senhor Jesus, mesmo quando estava na terra. Mas a mulher perguntou, és tu maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele dele e os seus filhos e seu gado. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, porque, o verso 19, porque o diálogo continuou, né? Vejo que és profeta. Jesus contou tudo o que tinha acontecido com a vida daquela mulher. E mandou ela chamar o marido, vocês se lembram. Mas a gente vai voltar aqui para a adoração. E o verso 20 diz, nossos pais adoraram nesse monte. Qual monte que estava ali? O poço de Jacó, bem pertinho. O monte Gerizim, o monte da bênção. Do outro lado havia um outro monte, o monte Ebal, o monte da maldição. O monte da bênção era o Gerizim. És tu maior do que o nosso pai? Nossos pais adoraram nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Questão de adoração aqui, irmãos. Estava se tratando ali do assunto. Disse-lhe Jesus, verso 21, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E o verso 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. E o verso 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Irmãos, veja aí a questão da adoração. A gente precisa de aprender a vir para a casa de Deus, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Precisamos sim. Olha, o dia que eu e você aprendermos esta graça e começar a desfrutar ela na nossa vida, você vai ver que o culto vai ser bem diferente do que aquilo que a gente naturalmente imaginava. Porque a necessidade de esvaziar-nos do nosso eu e comparecer diante da casa de Deus com espírito de reverência, de adoração, abençoado e acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Isto é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas o diálogo continuou. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Sabe, irmãos, nesse texto aqui, Jesus fez uma revelação que ele recusou fazer para os sacerdotes, para os anciãos, para os levitas. Ele recusou fazer a sua vida toda para estas pessoas. Mas ele aqui revelou, naturalmente, aquela que era considerada a maior pecadora de Samaria. O que Jesus falou? Disse-lhe Jesus, o verso 26,
eu sou o que falo contigo. Entendeu, irmãos? Eu sou. Quando os discípulos compreenderam, eu já preguei aqui anteriormente, quando os discípulos compreenderam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Messias enviado por Deus, lá no Monte da Transfiguração, Jesus chamou os três e falou: olha, não contem isso a ninguém, até que eu ressuscite. Mas aqui Ele se revelou para esta senhora, e a gente nem sabe o nome dela, tá? A mulher samaritana. Que grande revelação. Eu sou o que falo com você. As cenas da adoração vista pelo discípulo amado no reino de Deus. Esta é a última parte da nossa meditação nesta manhã. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. A gente encontra aí o seguinte: e havendo tomado o livro, versículo 8 do capítulo 5 de Apocalipse, e havendo tomado o livro, é 5 ou 14, hein? Me corrijam aí se eu estiver errado. É o 5 mesmo? É. E havendo tomado o livro, o quarto animal e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem foi visto aqui, irmãos, por João, nesta outra cena de adoração? Os 24 anciãos e os seres viventes. Os 24 anciãos, certa vez perguntaram para João, quando ele viu a cena: quem são estes e de onde vieram? João sabia responder? João não sabia responder. E ele falou com aquele que estava falando para ele: eu não sei, quem são eles? E ouviu-se uma voz que saía do trono, porque ali era o local de adoração. E essa voz dizia: estes foram os que foram comprados da onde? Da terra, que vieram da grande tribulação. Entendeu, irmãos? Se alguém tinha dúvida que poderá assistir na presença de Deus e contemplar a sua face, essa dúvida foi tirada, porque ali estão os 24 anciãos, que foram comprados da terra, que vieram da grande tribulação, e estavam também na presença de Deus. E vamos seguir com a leitura. E cantava o cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais. Esses animais que a minha Bíblia fala, tem tradução que fala seres, os seres viventes. E dos anciãos, e era o número deles o quê? Milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e as ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Essa palavra todo sempre aqui, irmãos, ela significa eternamente, através da eternidade.
Que coisa magnífica! O dia que os salvos foram vistos junto com os anjos, com os arcanjos, com os serafins, com os querubins e com tantas outras criaturas que existem no universo de Deus, na presença de Deus para adorá-lo. Sabe, dá vontade e dá saudade de cantar um hino. Hei de estar. Hei de estar aonde? Na alvorada. Canta ele, Helenice. Helenice sabe. Irmãos, é maravilhoso, no mínimo maravilhoso, compreender o que Deus tem preparado para o seu povo, que Deus tem preparado para você, para mim, para todos nós, e por todos os que hão de herdar a salvação. E aqui ainda nos diz, ó, e os 4 animais, os 4 seres viventes diziam, amém. E sabe o que fazia os 24 anciãos? E os 24 anciãos prostravam-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Sim, irmãos, é interessante demais isto para nós. Interessante demais tudo isto. É santo, absolutamente santo. Nós temos ainda, dentro desta última visão, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, aí é o versículo 14, aliás, capítulo 4, versículo 10 e 11, e eles diziam, digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Sabe, irmãos, coroa de vitória. A gente poderia mesclar 2 coisas aqui que acompanham esta vitória. Uma é a graça. Vós sois salvos pela graça. E a outra qual é? A fé. Deus nos deu a graça. E nós temos o dom da fé dado por Deus. Vós sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Diante do trono de Deus e do Cordeiro estarão aqueles que pela graça foram salvos por meio da fé. Esses 2 atributos que Deus concede ao ser humano. Agora, uma das coisas interessantes de tudo isto, eu vou dizer aqui também, um comentário que se encontra no livro de Ellen White, Mensagem aos Jovens, página 249, se alguém quiser anotar. Diz aqui o seguinte, porque como que a gente adora sem fé? Como a gente adora sem orar? É possível isto? Adorar sem fé. Adorar sem orar. Não é possível. Porque a oração é o único meio de comunicação entre o homem e o Criador, e Deus. Antes do pecado, Adão falava com Deus de maneira horizontal. Ele olhava para Adão, e Adão olhava para Deus e falavam, horizontal. Mas hoje nós só falamos com Deus através do vertical, a oração. Deus está lá no seu trono, e nós estamos aqui na terra. E a terra é os cabelos do trono de Deus, sabia disso? A terra. Agora imagine, irmãos, oração. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir. Não tem atalho. Entendeu, irmãos?
oração. É a saúde da alma. E a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos de nossa vida religiosa. É por isso que não podemos deixar de orar. Precisamos confiar em Deus, precisamos falar com Ele todos os dias, através da oração. Uma outra coisa, a oração é como uma âncora. Uma âncora. Um navio gigantesco, que você olha assim e fala, poxa vida, que tamanho. Muito maior do que esta nossa igreja. Ele tem uma ferramenta chamada âncora, que quando ele para, ele desce aquelas cordas até o fundo do oceano. E ela mantém aquele gigante sem sair das águas. As ondas vêm, bate, balança para lá e para cá, mas ele permanece ali. Quer permanecer em Cristo? Quer passar todos os anos da sua vida aqui na terra peregrinando, mas com Cristo, ao lado de Cristo? Não deixe de orar, porque a oração é como uma âncora, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Sabe, irmãos, não tem como eu e você adentrarmos no santuário celestial. Não tem nenhuma nave espacial capaz de nos levar lá. Para começar, Paulo disse a Timóteo que Deus habita nas luzes inacessíveis. Eu só posso chegar ao trono da graça mediante a oração e a fé, e a adoração. E você também. Esse é o caminho, não existe um atalho. E eu vou terminar com a leitura de Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Aqui nos diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus conserve, irmão, a sua fé. Que Deus conserve a sua consagração e que ela possa crescer a cada dia. Que Deus abençoe e habilite cada um de nós a aprender a adorá-lo na beleza da sua santidade. E um dia veremos cultos superiores na pátria celestial. É meu desejo e também oração. Amém.